A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros, maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Advertência do Senhor Jesus contra a ganância, contra esse esforço inútil que muitas pessoas fazem em acumular bens nesta terra e com isso engana, consequentemente é enganado e vive nesse tempestuoso clima de que está indo bem. Nossa vida só faz sentido quando nós colocamos o Senhor Jesus na dianteira, quando nós consagramos a Ele todos os nossos planos. A vida só faz sentido diante de Cristo. A vida só faz sentido com Cristo. Fora de Cristo não passamos de folhas secas lançadas ao vento. O homem natural não tem propósito em si mesmo. Ele faz os seus planos. Quando ele conquista aquilo que ele planejou, e ele observa que aquela correria toda foi inútil, ele passa a criar novos planos e assim vai. E a vida dele se resume simplesmente em manter-se vivo nesta terra. Mas não é isso que Deus quer de nós. Esta terra para a gente é um grande aprendizado. Um grande aprendizado, nós estamos aprendendo a como nós viveremos com o Senhor pela eternidade. A como vivermos com o Senhor pela eternidade. Desde já desfrutamos desta vida, mas ainda nos encontramos neste tabernáculo. Ainda nos encontramos neste tabernáculo. E o Senhor está com os olhos voltados para as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós. Ele tem sustentado. Nós só não caímos porque Ele nos sustenta. Devemos dar ouvido, devemos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Para não sermos enredados pelo engano, pelo engodo dessa vida. É claro que Deus nos dá condições de usufruir do melhor dessa terra, cada um conforme o desejo do seu coração. Deus faz isso. Mas que nós não tenhamos os pés fincados, que nós não tenhamos o coração nessas coisas. Deus tem dado muito ao seu povo e continuará a dar. Deus tem preservado a vida do seu povo na face da terra. Deus tem sustentado a sua igreja pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas Ele quer que nós transcendemos a tudo isso, porque nós já tocamos a eternidade. Quando Deus derramou em nossos corações o seu Espírito, Ele nos deu acesso irrestrito ao seu conhecimento. Ele nos deu acesso à eternidade. Para que nós percebamos, para que nós degustemos com todo o nosso ser o que nos aguarda.
coisa maravilhosa nos aguarda. Não importa o que diz as pessoas que não têm a mesma fé, que acham que nós estamos perdendo tempo, que acham que nós somos tolos, nós somos caretas. Mas bom é ficarmos fincados, fundamentados nesta palavra, porque nós vamos nos livrar de tudo aquilo que quer nos aprisionar. Nós não podemos ser mais dominados pelo pecado. Nós temos esse poder sobre as nossas vidas. Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, tirou das nossas costas aquele peso, aquela carga que nos oprimia, que nos faziam tristes. Mas glória a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, nós alcançamos esta graça, nós alcançamos a sua misericórdia, nós alcançamos o seu conhecimento, a sua sabedoria. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, diante de Ti estamos, Deus, em nome de Jesus. Conduza-nos nesta noite, Pai, que nós não falemos nada de nós mesmos, mas que Tu fales através de nós, Pai Santo. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. Abra o nosso entendimento, Pai. Nos dá discernimento a todo momento, para que nós sempre saibamos o que vem de Ti e o que não vem de Ti, Pai. Para que nós não caímos na cilada do inimigo. Que nós não demos lugar à concupiscência, à ostentação dos bens, à ostentação dos olhos. Mas que os nossos olhos, nossos ouvidos, que todo o nosso ser seja controlado por Ti através do Teu Santo e Doce Espírito que habita em nós. Pai Santo, Pai querido, Te agradecemos, Deus, porque Tu tens feito coisas lindas. Tu tens nos dado saúde, vigor, livramentos de todas as ordens. Continua, Pai, a nos dar saúde física, mental e espiritual, Deus Santo, para que nós compreendamos o Teu querer a todo momento, Pai. Que nós cuidemos de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor, a quem o Senhor nos confiou. Em nome do Senhor Jesus, que seja o Teu Santo Espírito a nos conduzir triunfantemente, Pai Santo, de glória em glória, de valor em valor. Sim, em Teu Filho amado estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E nós queremos, Pai Santo, a cada dia desfrutar dessa sabedoria, desse conhecimento, para que nós em tudo tenhamos êxito. Tu tornastes a nossa vida com sentido. Nós compreendemos o valor que nós temos para Ti. Tu nos consideras como joias valiosas, como pedras preciosas em Tuas mãos, Pai Santo. Oh, aleluia! Nos envolva com o Teu poder, com a Tua glória. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, irmão Sivaldo, irmã Mari, cada família que eles representam, Pai. Cada família representada aqui por cada um que faz a programação dessa TV, Deus. Vai tirando todo o impedimento, Pai Santo, desfazendo os laços, as armadilhas, as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. E nos torna cada vez mais fortes diante da Tua presença. Porque não é por nós, não é pela força dos nossos braços de carne, mas é pelo Teu poder, Pai Santo. É pelo Teu poder, assim nós entendemos, é pela fé. Não importam o que dizem aqueles que não gozam da mesma fé que nós. Não importa o que eles dizem. Nós permanecemos nesta fé, reconhecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que Tu és o único Deus, que fora de Ti não há salvação, Pai. Oh, aleluia! Nós Te agradecemos, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, Ele é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, se renovam a cada manhã, como Jeremias nos diz em Lamentações. Gente, o livro de Eclesiastes é um livro onde nós encontramos a visão de um crente
diante desse mundo que aí está. Não é? Aquele que escreveu esse livro, que popularmente é atribuído a Salomão, e muitos especialistas acham que Salomão tem uma pequena parcela de contribuição nesse livro, mas tem outras pessoas, tem outros autores, pelo menos 2, assim eles acham. Mas o importante é que esse livro está aqui, faz parte do cânon. Os judeus não tiveram dúvida em pô-lo no seu cânon. E aqui está uma pessoa temente a Deus, a quem Deus abriu os olhos para que pudesse entender a insignificância que é o homem viver sem um conhecimento de Deus, viver alheio ao Criador de todas as coisas. A vida dele não tem sentido, é insignificante, como se diz aqui no versículo 2. Que grande inutilidade, que insignificância, diz o mestre. O homem natural, ele vive sem sentido, porque ele está preso às amarras desta vida. E esta vida é passageira, esta vida é efêmera, é tanto que o homem morre. E o interessante é que ele não traz nada para esta vida e desta vida não leva nada. Não leva nada. Então, o que vale a pena nessa vida? A oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo desde agora. A oportunidade que o Senhor nos dá de conhecê-lo desde agora. No versículo 3, o escritor pergunta: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Gente, trabalho é bênção. É bênção. Deus nos dá vigor, Deus nos dá saúde, capacidade para podermos desempenhar as nossas funções segundo as habilidades profissionais que Ele nos dá para garantir a nossa sobrevivência na face da terra. É Deus quem faz isso por nós. Apesar de muitos não reconhecerem, acham que é a sua própria capacidade que os proporcionam chegar lá. É claro que cada um de nós tem que fazer o que lhe cabe. O que cabe a nós fazermos, nós devemos fazer. Deus não vai fazer por nós. Mas chega um momento que só Deus pode fazer. Então o que é que o homem ganha de todo o seu trabalho que realiza na face da terra, debaixo do sol? Essa é a expressão, essa é a metáfora que o escritor usa para falar a respeito do que acontece nesta vida. Muitos, de forma ignorante, acham que Deus não intervém, não, neste mundo. Ou que Deus é um déspota, fica lá em cima, jogando como se estivesse jogando xadrez. Não é bem assim. O homem é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes. Tudo de mal que acontece ao homem é fruto da obstinação do homem, da maldade do seu coração. Não é culpa de Deus, não. Quando o homem se volta para Deus, Deus estica o seu braço poderoso e o ajuda. E o ajuda. Leva-o a entender os seus propósitos para a sua vida. E com isso, as coisas passam a fazer sentido. O escritor, a partir do versículo 4, ele começa a descrever os ciclos que fazem parte desta vida. Não é? Porque muitos acham que o ser humano nasce, cresce, desenvolve-se, reproduz-se e morre. Esse é um ciclo. Apesar de entendermos pela palavra de Deus que não pode haver reencarnação, como alguns pregam. Não há reencarnação. É dado ao homem viver uma única vida. E o escritor de Eclesiastes também nos demonstra isso. Quando ele diz aqui no capítulo 9, a partir do versículo 5, ele diz: pois os vivos sabem que morrerão,
Mas os mortos nada sabem. Os mortos não têm mais ligação com esse mundo. Então para com isso de dizer que ouviu, que viu um antepassado, que viu um antepassado seu vivo com seus olhos, apesar de estar morto, que foi para o lugar e ouviu alguém, ele incorporou em alguém, ele falou através de alguém. Para com isso, isso é engano, isso é engodo. São demônios aproveitando-se da sua ignorância em relação a Deus para querer que você não dê ouvidos à palavra de Deus e assim viva nesse engano. Então o escritor, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele começa a falar de ciclos. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. É claro que os dias desta terra já estão contados. Essa terra não vai mais existir a partir de um certo momento. Deus criou para nós novos céus e nova terra. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. É importante observar que esse escritor escreveu antes de ter a plena revelação de Deus para toda a humanidade, antes da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus redimensiona o plano de Deus para a humanidade. Porque ele diz, olha, meu reino não é deste mundo. Vou preparar lugar, mas eu volto para buscá-los, assim disse o Senhor. E nós estamos esperando. Ele diz isso lá em João, capítulo 14. O Senhor Jesus diz, olha, fiquem em paz, pois vocês terão aflições, eu sei, mas eu vou voltar. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Maranata, ora vem Senhor Jesus, deve ser o desejo do nosso coração, que Ele volte. Assim como Ele foi, Ele vai voltar para nos buscar. Para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora nós conhecemos. O escritor de Eclesiastes não tinha esse entendimento que nós temos hoje. É por isso que ele diz aqui, mas a terra permanece para sempre. Mas ele, diante do que os seus olhos físicos veem, Deus abriu o seu entendimento para que ele pudesse enxergar sob o olhar daqueles que não tinham a mesma fé que ele, para que ele visse o sofrimento daqueles. E isso para nós, que já conhecemos as boas novas, deve servir como um entusiasmo, como um objetivo para pregarmos o Evangelho, para que as escamas caiam dos olhos destes que ainda não enxergam esta vida, vislumbrando o que virá, vislumbrando o porvir, vislumbrando a vida eterna. Que isso seja um motivo de entusiasmo, uma injeção de ânimo, para que nós prossigamos a anunciar as boas novas para todas as pessoas indistintamente, de forma irrestrita. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. É o mesmo vento que passa por nós agora, ele vai voltar, vai passar por nós de novo. Aqui o escritor dá-nos uma ideia do ciclo, daquilo que vive o homem debaixo do sol, continuamente. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Não é aquele fenômeno da evaporação que enche as nuvens, novamente a água cai em forma de chuva, abastece os reservatórios. É um ciclo. Agora o homem, através de um uso indiscriminado dos recursos naturais,
tem modificado um pouco isso. Deus tem permitido isso. Deus tem permitido que o homem use de forma insensata os recursos naturais, a natureza, e isso tem provocado danos terríveis. Olha o que está acontecendo lá no Sudeste. Olha o que está acontecendo lá no Sudeste. Culpa do homem, da forma irresponsável com que os homens exploram os recursos naturais. É por isso que hoje os cientistas, os meioambientalistas, falam tanto de sustentabilidade. Ou seja, usar de forma inteligente os recursos naturais para que não falte. O interessante é que Deus recomenda isso em vários lugares. Em Deuteronômio, por exemplo, Deus dá um tempo de descanso para a terra, para ela se restabelecer. Nós não podemos, por ganância, nós não podemos explorar os recursos naturais, porque eles são findos. Eles são finitos. Eles não se recuperam de forma contínua, sistemática, não. Então nós devemos preservá-los o máximo que nós pudermos. O máximo que nós pudermos. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de escrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. É claro que nós vivemos hoje numa contemporaneidade, né? Uma nova contemporaneidade, vamos dizer assim, onde nós vemos prédios imensos, onde nós temos recursos tecnológicos, a ciência e a tecnologia têm proporcionado ao homem uma qualidade de vida, mas, por atos irresponsáveis, causa também um custo terrível. Se nós formos olhar a temperatura do planeta, se nós formos olhar a camada de ozônio, se nós formos olhar o degelo nos polos, isso por conta do uso irresponsável, como eu mencionei há pouco. Mas a ciência e a tecnologia têm proporcionado ao ser humano uma qualidade de vida diferente de séculos atrás. É claro que nós convivemos hoje com pestilências, com pragas, com doenças como o ebola lá na África. Mas devemos entender que o ebola na África, essa epidemia causada por ele, é mais também uma questão de falta de higiene sanitária. É por isso que os países desenvolvidos... É claro que devemos temer, porque pode ser que alguém, por uma questão de imunidade baixa, acabe morrendo por causa de ebola em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, ou como os países da Europa. Não é? Pode acontecer. É por isso que tem que se lutar de tal maneira que se controle a proliferação dessas doenças. Mas antigamente, gente, se morria uma simples tuberculose e matava uma pessoa. Deus deu capacidade ao homem para que o homem pudesse desenvolver medicamentos para promover a cura dessas doenças. Hoje, dificilmente uma pessoa morre por causa de tuberculose, a não ser que abandone o tratamento, mas se seguir o tratamento, não tem como morrer. Nós temos doenças que estão acabando com o ser humano, como o câncer, por exemplo. Vários tipos de cânceres têm acometido pessoas, até mesmo no nosso meio, no meio do nosso povo. Não é? As causas, muitas vezes, são muito complexas de serem entendidas. Não é? Nós estamos vendo a depressão, o estresse, que tem sim consumido as pessoas, afligido as pessoas. Né? A depressão é a doença, né?
a doença do século XXI, né? É uma doença da alma, a bipolaridade, etc, etc. Mas nós devemos entender que quem está sujeito a essas coisas de forma mais veemente e de forma que não entende o propósito de Deus é o homem natural. O homem natural. Mas nós devemos lutar contra esse mal, nós que somos evangélicos. Mas a nossa força não tem que estar em nós mesmos ou na capacidade humana. Primeiro buscamos a Deus e Deus nos orienta, se for necessário usar os recursos que o homem nos proporciona, dados por Deus, porque nada de bom o homem pode dar de si mesmo. Tudo de bom vem do Pai das luzes, como diz o nosso irmão Tiago, tudo de bom vem dele. Ele habita em luz inacessível, aquela coisa toda. Não há variação. Nele não há variação. Nosso Deus é imutável. É uma das características da divindade, a imutabilidade. Ele mesmo diz, né? Lá em Malaquias, eu, Senhor, não mudo. Ele não muda. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Deus nos dá condições de lutarmos contra qualquer gigante que se levante contra nós. Qualquer um. Porque nós não encaramos mais essa vida simplesmente do ponto de vista humano. É claro que tem pessoas obstinadas, é claro que tem pessoas que lutam mesmo, encaram as situações difíceis e prevalecem. É Deus que dá essa capacidade também, viu? É Deus, pela sua misericórdia. Mas a pessoa tem que agir dessa forma consciente, sabendo quem está lhe dando aquela força e como ele pode usar aquela força para outros fins. Isso nós entendemos como ninguém, nós que estamos em Cristo Jesus. E o escritor aqui no versículo 10 do capítulo 1 diz, haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo. Gente, essencialmente o mundo de hoje ganhou essa roupagem. Mas essencialmente o homem continua o mesmo. Ele continua a destilar o seu veneno. Ele continua a espalhar as obras da carne, continua egoísta, presunçoso, arrogante, continua ganancioso, com a ambição que para chegar aonde ele deseja, ele pisa em quem precisar pisar. Muitas vezes mata quem ele precisar matar para ter aquilo que ele tanto deseja. Mas quando nós estamos em Cristo, nós entendemos que não deve ser assim. Não podemos pagar o mal com o mal. Nós pagamos o mal com o bem. É assim que o Senhor Jesus nos ensina a encarar as situações desta vida que tanto nos afligem, que tanto nos perturbam. Aí no versículo 12, no versículo 13, o escritor diz assim, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Capacidade, Deus abriu o entendimento dele, para que ele pudesse entender dessa forma. Mas observe, o homem sozinho, ele não alcança essa posição de paz, de alegria, que não está, essa paz e essa alegria não estão sujeitas às marés dessa vida. Esta paz e essa alegria que o cristão tem, é essa capacidade que o cristão tem de alcançar as coisas eternas. E essa paz e essa alegria são eternas. Independe da situação externa, independe do contexto histórico, social, econômico, independe das circunstâncias.
Independe. Essa paz, essa alegria nós já desfrutamos. Nós já sabemos, quando nós passarmos dessa vida, nós sabemos para onde nós iremos. E esse lugar nós já cremos, é um lugar fantástico. É um lugar onde não vai haver sofrimento, não vai haver dor, não vai haver choro. Muitos nos chamam. Muitos mesmo. Aquelas pessoas que não têm a mesma fé que a gente, nos chamam de alienados, porque nós temos essa fé. Não é? Nos chamam assim. Intelectualmente desprovidos, porque temos essa convicção. Mas nós damos uma resposta clara a todos eles. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Vivemos pela fé na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que nós temos direito é nosso. O que a palavra nos diz, para onde nós iremos, nós iremos. Isso independe de qualquer oposição. De qualquer oposição. Seja humana, seja maligna, demoníaca, qualquer. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Não foi Deus, não. Foi o próprio homem. Foi o próprio homem que colocou sobre si esse fardo. Quando Adão pecou, prevaricou, Deus deu ocupação a Adão. Adão e Eva não ficaram ociosos, não. Deus preparou tudo, preparou aquele jardim lindíssimo e diz, olha, Adão, cuide. Aí isso nos traz o significado de que nós servos somos mordomos. Nos traz o significado da mordomia para nós que somos servos de Deus. Nós administramos tudo, mas não somos donos de nada. Mas quando Adão pecou, ele foi castigado. Porque a justiça de Deus não pode deixar de operar. Não pode. Você vê a justiça do homem, quando deixa de operar, chega aquela sensação de impunidade. E o escritor fala sobre isso, viu? O escritor do livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, quando os crimes não são castigados, capítulo 8, versículo 11. Quando os crimes não são castigados, logo o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Porque ele pensa, se eu fizer o mal, eu vou trazer benefício para mim, não é? Ele diz, eu vou trazer benefício para mim, porque eu vou ficar impune, eu posso roubar, eu posso fazer qualquer tipo de desonestidade, eu posso adulterar, etc, etc. Assim pensa o homem natural. Aqueles que cometem essas coisas, é claro que existem pessoas íntegras, mesmo sendo descrentes. Isso é dádiva de Deus também, é presente de Deus também, não se engane. Que vivem moralmente, que vivem de forma correta. São moralmente corretos. Mas aqueles que são corruptos e corruptores, quando se acham em meio à impunidade, não querem mais parar. Não querem mais parar. Não se contentam com o seu salário, né? Não se contentam com o seu salário. Não ficam satisfeitos. Por mais que ganhem, Deus dá a capacidade ao homem de ter uma posição onde ele tenha recursos, salário, um bom salário, que a família não precise, né? Materialmente falando, não precise fazer muito esforço. Deus dá isso ao homem. Mas aí o homem, em vista do padrão que essa sociedade estabelece para ele,
Ele quer sempre ter mais. E quando ele deseja ter mais, ele fica susceptível ao erro. Ele fica aberto à corrupção, a aceitar suborno, a aceitar propina, a se corromper e a também oferecer propina, oferecer suborno, se corromper e corromper. O homem fica sujeito a isso. Mas aquele que é o juiz por excelência, creiam, está lá do alto, olhando tudo. Ele sabe tudo. De Deus não se zomba. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Não tem jeito. De Deus não se zomba. Capítulo 6 da carta aos Gálatas, versículo 7. Não se deixe enganar. Políticos corruptos, não se deixem enganar. Funcionários públicos que prevaricam, não se deixem enganar. Maridos e mulheres que adulteram, esposas que adulteram, não se deixem enganar. Homossexuais, ativos ou passivos, não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Também colherá. Nós, evangélicos, não somos inimigos, adversários das pessoas. Nós somos, sim, inimigos, adversários desse espírito que promove nas pessoas essas atitudes. Porque quando o homem dá brecha, quando os demônios, Satanás, observam a fraqueza do homem, eles começam a alimentar isso. E chega um momento que eles passam a dominar o ser humano de tal maneira que vem a possessão, que é o estágio mais avançado da influência maligna na vida demoníaca, na vida de uma pessoa. Então vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. De Deus não se zomba. Então, justiça, poder judiciário, sejam imparciais. Julguem os casos de todos com o mesmo grau de justiça. Não queiram beneficiar os que são criminosos, mesmo que sejam parentes de vocês. Sejam vocês juízes, promotores, defensores públicos, advogados de defesa ou de acusação. Aqueles que cometem delitos têm que ser punidos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele fala sobre isso no capítulo 13. A autoridade não é para ser temida. As autoridades constituídas não são para ser temidas, a não ser por aqueles que agem de forma sorrateira. A não ser por aqueles que cometem delitos. Aí sim, esses devem temer, porque a justiça não empunha a espada em vão. Não é? O apóstolo Paulo diz assim, ó, é serva de Deus. Na última parte do versículo 4 do capítulo 13 da carta aos Romanos, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Mas observe, ele diz aqui, você quer viver longe do medo da autoridade? Pratica o bem e ela o enaltecerá. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Então, aqueles que são corruptos e corruptores, ouçam a palavra de Deus, se arrependam e passem a agir de forma correta, conforme a lei,
Não somente conforme a lei do homem, naquilo que ela está em sintonia com a lei de Deus, mas, acima de tudo, através da lei de Deus que está neste livro, nessa coleção de livros, 66 livros. 39 lá no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Em especial o Novo Testamento, que traz a revelação plena de Deus para todo homem através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é nosso modelo de homem, a Ele nós devemos imitar. A Ele nós devemos imitar. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 15, diz, o que é torto não pode ser endireitado. Sob o ponto de vista humano, o que é torto não pode ser endireitado. Mas do ponto de vista de Deus, há solução. Há solução para aqueles que se desviaram e estão à margem. Estão à margem. Estão agindo de forma indevida. À margem do posicionamento do que Deus quer. Há solução para os dependentes químicos que verdadeiramente se apropriam da liberdade que está em Cristo Jesus através da verdade que é a palavra de Deus. Há solução para aqueles que se prostituem? Há solução. Há solução. Desde que entreguem o seu caminho ao Senhor, confiem nele. Porque o que você não vai conseguir fazer por si mesmo, Deus faz por você. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja Deus por todas as coisas. O que está faltando não pode ser contado? Pode, na presença de Deus. Porque nosso Deus é um exímio resolvedor de problemas. Um exímio solucionador de problemas. Nosso Deus. Basta que nós abramos os nossos corações, abramos o nosso entendimento. Gente, coisa linda que é o Senhor para as nossas vidas. Coisa linda o Senhor quer para nós. Aquilo que o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram. Aquilo que o ser humano, por mais imaginativo que seja, nunca imaginou. Aquilo que o ser humano nunca desejou, nunca desceu ao seu coração. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Para aqueles que o amam. E amar a Deus é algo concreto. É ter os seus mandamentos e guardá-los. Isso é amar a Deus. Qualquer outra coisa é blá blá blá. Não tem sentido. E o interessante é que por mais que o escritor, por mais que essa pessoa, que Deus abriu o meu entendimento para observar o sofrimento do ser humano, porque nada nessa vida faz sentido sem a presença de Cristo, sem a presença de Cristo que nos aponta à eternidade. Nossa vida aqui tem que estar a todo momento, todos os nossos atos, nossa maneira de agir tem que vislumbrar a eternidade. Por isso que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como para o Senhor, com excelência. Ele nos capacita para isso. Com excelência, nós devemos fazer como para o Senhor, para que o seu ensino, através de nós, seja atraente às pessoas. Que as pessoas sintam-se tocadas. Que as pessoas queiram nos imitar naquilo que Deus age através de nós. Pois, ele diz assim, versículo 16. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ele dizendo, e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim, de fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento.
por mais que o homem se ache detentor de uma sabedoria que possa até aconselhar bem os demais, se a sabedoria dele só serve para essa vida, se o entendimento dele, da sua existência, está atrelada de forma indissolúvel desta vida, isso não faz sentido. É inútil. Inútil. Ele diz aqui, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Porque quando o homem observa, quando a pessoa observa, quando Deus permite a ela observar o sofrimento que é a vida do homem sem o conhecimento de Deus, e ela se sente incapaz de ajudar estes, o sofrimento dela é maior, porque ela percebe que mesmo que ela detenha aquele conhecimento, ela não pode ir muito longe. Isso causa sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Porque o sábio percebe que diante dele, ao seu lado, tem um tolo. Tem um tolo. E olha o que nós estamos vendo de tolice neste mundo, de banalidade. São nas artes, em todo lugar nós estamos vendo a banalidade. Estamos vendo a loucura. A loucura. Pessoas levantando bandeiras que são contrárias ao que se percebe. Quem já viu dizer que homem e mulher, que homem e homem, mulher ou mulher, pode constituir família? Que loucura! No sentido mais categórico da palavra família. Que loucura! Como é que a pessoa que tem duas pessoas que têm o mesmo sexo, o preço do pecado. Gente, tem pessoas aí ganhando dinheiro às custas de outras, dizendo que estão fazendo arte. E é pura banalidade. Porque a gente observa a qualidade musical, observa a forma com que escreve as músicas. É por isso que nós, evangélicos, temos que prestar atenção naquilo que edifica. Temos que ouvir, temos que ler aquilo que edifica, aquilo que melhora a nossa vida como um todo. Nós estamos entregues à banalidade. Esse mundo, eu estou dizendo, está entregue à banalidade. Nas artes, nas ciências também, infelizmente. Em tudo, no pensamento, que alguns adjetivam pós-moderno, e tomam para si como emblemáticos. No capítulo 2, o escritor, na epígrafe desse capítulo, nós vemos: os prazeres não têm sentido. Porque o prazer, mesmo sexual, só faz sentido na presença de Deus. Porque nós temos a certeza que o prazer que nós proporcionamos ao nosso cônjuge tem a bênção do Senhor. Tem a bênção do Senhor. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. A coisa boa da vida. O que há de mais profundo no que se chama as coisas boas da vida está em Cristo. Está em Cristo. Fora de Cristo não há felicidade, não há alegria. Porque só Cristo pode nos proporcionar uma alegria que não está sujeita às circunstâncias, como eu mencionei há pouco. A paz, a alegria. Ele tirou das nossas costas esse peso absurdo
esse peso absurdo. Oh, Deus Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus Santo, pelo teu entendimento, Pai. Nos ajuda. Vai desfazendo toda a retaliação do inimigo em relação a toda essa obra, em nome de Jesus. Vá anulando, Pai, desfazendo os laços, as armadilhas, as ciladas. Em nome do Senhor Jesus. Vá abençoando cada um dos nossos familiares, Pai, protegendo-os dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, para que nenhum mal alcance nenhum deles, nem mesmo os nossos animais de estimação, Pai Santo. Protege-os. Continua a colocar ao nosso redor essa mulher de fogo santo, acampa os teus anjos, Pai. Cuida do nosso entrar, do nosso sair, do nosso deslocamento, da nossa estada e do nosso retorno. Prepara todos os lugares por onde nós iremos passar, que todos vejam resplandecer da Tua glória em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Continua, Deus, a abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender os Teus propósitos. Que bela palavra, Senhor. Que entendimento o Senhor deu. Tu abristes os olhos dessa pessoa para que ela pudesse entender a inutilidade que é a vida do homem sem Ti. Porque a vida do homem sem Ti é passageira. A alegria é passageira. Não existe paz, apesar de não existir guerra aparente. As pessoas se enganam, buscando alegria nas drogas, na prostituição, na corrupção, na desonestidade. As pessoas se enganam. E como está escrito na carta aos Gálatas, de ti não se zomba. Um dia tu trarás à luz. Tu trarás à luz as coisas que, por mais escondidas que estejam, virá à tona. Porque não há nada escondido que não venha a ser revelado. Tu julgarás os segredos do coração do homem, conforme a tua justiça. Onde não há propina, não há suborno, não há compra de juiz, não há compra de promotor, de nenhum desses tipos. Em ti está a verdadeira justiça, que assim o homem aprenda. Que a impunidade seja punida. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda nesta caminhada, para que nós não sejamos reprovados naquilo que aprovamos, mas sejamos aprovados com louvor diante de Ti e diante dos homens. Nos ajuda nessa caminhada, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Continua a nos dar saúde, Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai repreendendo toda a enfermidade, Pai, de qualquer espécie. O mal súbito que quer abater sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, de cada um dos nossos familiares, onde quer que esteja. Vai nos protegendo, Pai. Oh, Deus Santo, nós temos a Ti. Nós temos aquele que é a nossa bandeira. Nós temos aquele que é o Senhor dos Exércitos. Sim, Deus Santo, Pai querido, nós cremos que Tu pelejas as nossas batalhas para nos dar livramentos. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, Deus é bom e a sua misericórdia dura, as suas misericórdias duram para sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. No nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.